Graça e paz, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que sejam bem. Continuando essa série, eu te apresento a Bíblia, nós vamos conversar agora sobre o livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis e de 2 Reis, eles abordam um período de aproximadamente 400 anos da história do povo de Israel, começando ali em 971 a.C. e indo até aproximadamente 562 a.C. Infelizmente, nós não sabemos exatamente quem foi o autor ou os autores deste livro, nem quando ele foi escrito. O que nós sabemos é que o livro de 1 Reis ele começa relatando o final da vida de Davi e como Davi passa o trono dele para o seu descendente, o seu filho Salomão. E nós vemos algumas obras que Salomão realizou no reino de Israel, como por exemplo a edificação do templo do Senhor, templo este que Davi queria ter construído, mas Deus disse claramente para Davi que ele não construiria. Quem construiria seria o seu descendente, seu herdeiro. E no capítulo 9 de 1 Reis, versículo 15, nós vemos o tributo que Salomão impôs sobre o povo de Israel. Ao longo de todo o livro de 1 Reis, nós vemos Salomão se afastando dos caminhos de Deus por desobedecer algumas ordens que Deus havia dado. Uma dessas ordens é que o povo de Israel não poderia se casar com pessoas de outros países, pessoas de outras nações que não serviam a Deus. Porém, nós vemos Salomão fazendo isso várias e várias vezes. E a consequência disso foi que, por se casar com mulheres que não conheciam a Deus, essas mulheres acabaram trazendo para dentro da casa de Salomão, para dentro do povo de Israel, costumes pagãos. Acabaram trazendo ídolos, deuses que não era o verdadeiro Deus de Israel que o povo servia. E isso acabou fazendo com que Salomão se afastasse dos caminhos de Deus. Tanto é que nós vemos em 1 Reis 11, verso 4, que diz: seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. Isso mostra que toda essa idolatria que Salomão deixou entrar na casa dele começou a fazer com que ele se afastasse dos caminhos de Deus. E isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram várias e várias vezes. E por essas sucessivas e inúmeras desobediências para com Deus, Deus então levanta diversos adversários para punir Salomão por causa dessa desobediência, desses diversos atos de desobediência. Em 1 Reis 11, versículo 26, nós temos um personagem muito importante chamado Jeroboão. No final do capítulo 11, nós temos o relato da morte de Salomão e o início do reinado de seu filho, Roboão. Foi um momento que o povo de Israel pensou que seria possível um reino menos rigoroso. Só que quando o povo de Israel foi conversar com Roboão pedindo um alívio, Roboão disse em 1 Reis 12, verso 10, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ou seja, o meu reino vai ser mais difícil, vai ser mais rigoroso ainda do que o reino de meu pai. E isso desagradou a imensa maioria do povo de Israel. Então, a partir desse momento, nós não temos mais o reino de Israel dividido em 12 tribos. Temos o reino de Israel agora dividido em dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, ou simplesmente Reino de Israel, tinha a capital denominada Samaria e começou a ser governado por Jeroboão. Enquanto que o Reino do Sul, ou Reino de Judá, que foi a junção das tribos de Judá e Benjamim, começou a ser governado por Roboão. Então, a partir desse momento, no livro de 1 e 2 Reis, sempre que nós lemos Reino do Norte ou Reino de Israel, o texto está se referindo às 10 tribos que seguiram inicialmente a Jeroboão. Porém, quando nós lemos em 1 ou 2 Reis, Reino de Judá ou Reino do Sul, nós estamos lendo a história das tribos de Judá e Benjamim. Nós estamos lendo o que aconteceu no reinado daquele rei que governou essas duas tribos. É importante observar que o Reino do Norte foi inicialmente governado por Jeroboão, mas não necessariamente pelos descendentes dele. Várias outras famílias assumiram o trono do Reino do Norte. Porém, o Reino do Sul sempre foi governado por alguém da casa de Davi. Sempre foi governado por alguém da linhagem de Davi. Que Deus possa te abençoar e que esse estudo possa te incentivar a buscar cada vez mais conhecimento da palavra de Deus, entender cada vez mais da palavra dele, para conhecer cada vez mais o nosso Criador, o nosso Deus. Deus te abençoe.